Vamos lá para o simulado. Então, é para determinar uma base e a dimensão. A base, pessoal, é um conjunto de vetores que eu consigo escrever qualquer elemento desse conjunto, tá? Então, é um conjunto com alguns vetores. E o número de vetores é a dimensão. Então, a gente vai pegar um vetor genérico, x, y, z, que pertence a S. Vou até colocar aqui, ó, x, y, z, pertencente a S. Então, se ele pertence a S, quais são as características dele? O x é 2y, então no lugar do x eu coloco 2y, o y não tem, e o z é y. Vocês veem aqui que o x e o z dependem de y, então y é a nossa variável livre, né? Então, y é ele mesmo. Sempre quando os outros dependem dele, ele é livre, tá? Ele é variável independente, livre. Então, todos aqui estão dependendo de y. Colocando esse y em evidência, vai ficar, ó, na primeira coordenada são 2y, na segunda 1 e na terceira 1y também. É como se eu colocasse o y em evidência, né? Então, quantos y tem na primeira coordenada? 2. Na segunda, 1 só. Na terceira, 1 também. Então, esse único vetor que ficou aqui, multiplicando y, ele é o vetor que está gerando esse espaço vetorial, subespaço, no caso, S, que é o 2, 1, 1. Então, ficou um único vetor. Então, a dimensão de S é 1. Certo? Esse é bem facinho, né, gente? Esse não precisa nem colocar na prova, né? De tão fácil que é. Dúvidas nesse, gente? A gente fez vários desses na classe, né? Acho que assim que terminou a quarentena, a gente tava nesses daqui, acho. Ah, é que começou, desculpa. Eu tô querendo que termine já. Então, o primeiro exercício é só isso. Você vai pegar um vetor genérico, né? E escrever as características de cada um, do x, do y, do z. O que ficou variável livre é ele mesmo. E aí, o número de vetores é a dimensão. Beleza? Esse foi o primeiro. Então, essa daqui é a base. E essa daqui, 1, é a dimensão. Na verdade, eu escrevi o próprio conjunto S, né? Como sendo gerado pela base. Ninguém tem dúvida no 1, vamos para o 2. Vocês viram que aqui não dá para escrever no chat, né? Esse 2 aqui eu comecei a fazê-lo. Queria deixar já pronto, mas depois eu falei, vou fazer junto com o pessoal. Mas vamos lá, vou explicar. Aqui eu tenho 3 vetores. 1, 0, 0, 1, 3, 5, 3, 2, 5. São 3 vetores. Eu quero saber se esses vetores são linearmente independentes, formando aí uma base do x, y, z, né, do R3, ou são linearmente dependentes, se eles estão todos no mesmo plano. Se eles foram LD, eles vão estar no mesmo plano, então não vão formar tipo um paralelepípedo, por exemplo, tá? Eles estão todos no mesmo plano, estão achatados no mesmo plano. Agora, como que a gente pode ver isso? Tem várias formas. Tem essa forma que eu coloquei aqui nesse B, né? A vezes um vetor, P vezes um vetor, C vezes um vetor, D vezes um vetor. Neste caso, só tem essa opção, porque eu tenho 4 vetores do R3, que é x, y, z. Então, com 4 vetores do R3, essa é a única opção que eu tenho para fazer, tá? Só que quando eu tenho 3 vetores no R3, eu vou conseguir uma matriz 3 por 3. Então, usando o produto misto, que é aquele de calcular o volume, né? Que seria esse determinante, eu consigo verificar se é LI ou LD. Se esse produto misto, né? Que é essa conta que a gente vai fazer do determinante dessa matriz, for 0, vai ser linearmente dependente. Eles vão estar todos no mesmo plano, porque o volume vai ser 0. Conforme a gente viu a aula passada, né? Então, eu fiz assim, esse aqui quando é 3 por 3 é bem mais fácil fazer assim do que um sistema, né? É só calcular esse determinante. Então, quando é 3 por 3, 2 por 2, dá para fazer assim. Agora, quando não é, não dá para fazer, porque determinante é só para matriz quadrada. N por N. Ok.
Então, vamos lá. Repito as duas primeiras colunas, 1, 1, 3, 0, 3, 2. E aí, vou multiplicar as diagonais, ó. 1 vezes 3 vezes 5, dá 15. Lembrando que na diagonal principal e as suas paralelas, a gente mantém o sinal. Na diagonal secundária e as suas paralelas, a gente troca o sinal. Então, vai ser 15 mais 0 vezes 5 vezes 3, que vai dar 0, mais 0 vezes 1 vezes 2, 0. Agora, ao contrário, 0 vezes 3 vezes 3 dá 0. 1 vezes 5 vezes 2 vai dar 10, menos 10. E 0 vezes 1 vezes 5, 0. Quando deu 5, 5 é diferente de 0. Quando não dá 0, é linearmente independentes. Quando dá, nesse caso, dando 0, o volume 0, né? São linearmente dependentes, LD. Aqui no caso, deu LI, porque não deu 0. Significa que o volume, né? Formado por esses 3 vetores aqui, se eu escrever os 3 vetores, eu consigo fazer um paralelepípedo, né? Com as paralelas deles. E aí, então, eu vou ter um volume 5. 5 unidades aí, dependendo se eu faço de 1 em 1. Esse 1 significa 1 centímetro, então seria 5 centímetros cúbicos. Se for metro, 5 metros cúbicos, por exemplo, tá? Então, isso significa que esses 3 vetores, eles são linearmente independentes. Eles não estão todos chapados num plano só, né? Não está tudo no mesmo, desenhado na mesma folha. Desculpa. Dúvidas nesse, pessoal? Isso era só isso, falar se é LI ou LD. Esse conjunto Ô, aqui. Oi. professora, quando que é LI, quando é LD? Então, linearmente independentes significa que eles não estão todos no mesmo plano. Né? Então, esses 3 vetores aqui não estão todos no mesmo plano. Como que eu posso ver isso? Eu posso ver isso fazendo o ABC, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, A vezes U, B vezes V, C vezes W, igual ao vetor 0. Ops. Esse A era minúsculo. Tá, então, tenho duas opções. Se o A, o B e o C forem todos 0, os vetores vão ser LI. Ou se algum, ou A, ou B, ou C, diferente de 0. Deixa eu pegar o diferente aqui. Então, vão ser LD, linearmente dependentes. Isso é um jeito de fazer, tá? Peraí, quem que é LI, né? U, V e W, aqui no caso, né? U, V e W. Mas no caso, aquela multiplicação ali da matriz deu 5? Sim, essa é a outra opção que a gente faz. Isso aqui seria a teoria, tá? Eu vou pegar a combinação linear dos 3 vetores, U, V e W, igual ao vetor nulo. Então, se eu faço as contas e dá tudo 0, é porque é LI. Se algum não der 0, é LD. Só que pela matriz é o contrário. Por quê? Essa matriz aqui, esse determinante dessa matriz, ele representa o produto misto, que é para calcular o volume do paralelepípedo formado por esses 3 vetores. Deixa eu puxar aqui para um desenho para mostrar para vocês rapidinho, peraí. Deixa eu ver onde que estava isso. Qual aula? Acho que era material 3. Agora vocês não veem mais minha tela, né? Ou vem? Tá no Word ainda. Não, tá no Word ainda. Tá. Deixa eu pegar aqui esse desenho aqui. Que no caso aqui eu abri um PDF, mas vocês não viram. Tá vendo esse desenho? Então, ó, quando os vetores, tá vendo? O U, V e o W não estão no mesmo plano, eu consigo fazer com eles um paralelepípedo assim. E esse paralelepípedo, ele tem um volume, tá? Agora, se acontecer do U, V e o W ficar desenhado no mesmo plano, não tem como eu fazer uma coisa 3D desse tipo. Se eles estão no mesmo plano,
eles são linearmente dependentes. Então, a gente usa o produto misto, que é esse determinante aqui, para calcular o volume. Então, aí é uma questão de interpretação. Muitas pessoas confundem com a definição de LI e LD, porque LI é se os coeficientes A, B, C, né, se as constantes que eu estou multiplicando os vetores, dão todas zero. Então, aí é LI, essa é a teoria. Agora, pelo determinante, é o contrário. Se o determinante der zero, significa que não tem volume esse paralelepípedo aqui. Eles estão todos no mesmo plano. Então, quando a matriz dá zero, é LD. E quando a matriz não dá zero, determinante, né? Não dá zero, são LI. Porque tem um volume. Eles estão linearmente independentes. Eles não estão todos no mesmo plano. Por exemplo, desenhados todos na mesma folha, eu não consigo fazer a altura, né? Se estiverem todos no mesmo plano, vai estar lá o U, o W, o U, V e o W também desenhados só no mesmo plano. Eu vou conseguir, no máximo, fazer um quadrado, né? Um retângulo. Não dá para fazer ter a dimensão aí da altura, se eles forem LD. Só sendo LI que eu consigo fazer esse paralelepípedo. Então, o volume, que seria esse número aqui, tem que ser diferente de zero para ser linearmente independentes. Quando dá zero, LD. Quando dá diferente de zero, LI. Ok? Ok. Vou pôr aqui, ó. Determinante de PW igual a zero. O V e W são LD. Determinante de U, V e W diferente de zero. U, V e W são LI. E na B ali ficaria como, professor? Vamos para B. Todo mundo entendeu? Então, pessoal, tem essas duas formas de ver se são LI ou LD, se estão no mesmo plano ou não, tá? Com as letras, né? Ou com o determinante. O determinante só dá para fazer quando é 3 por 3, 2 por 2. Então, eu estou no R3, tem que ser 3 vetores. Se eu estiver no R2, 2 vetores. No R4, 4 vetores, tá? Aqui, no caso, eu tenho 4 vetores do R3, então não dá para fazer determinante. Determinante só para matriz quadrada. Então, eu tenho que, na B, fazer assim: A vezes o primeiro, B vezes o segundo, C vezes o terceiro, D vezes o quarto, igual ao vetor nulo. E aí eu vou ter que calcular A, B, C, D. E aí a gente vai ter que usar essa teoria aqui, só que aí tem um D aqui, né? Ó. São 4 vetores. Aqui eu fiz o exemplo com 3 vetores, né? Mas vão ser 4 vetores. Se o A, o B, o C e o D derem todos iguais a zero, vão ser LI. Se tiver algum que não deu zero, é porque não são LI, tá? Se um deles não der zero, já dá LD. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos fazer essa continha agora para ver se são LI ou LD. Então, ó, A vezes 1, A vezes 2, 2A. A vezes menos 1, menos A. Eu distribuí o A por esse vetor primeiro aqui. Aí, B vezes esse segundo, vai ficar 0, 0B. Aqui vai ficar C menos 2C e 3C. Aqui vai ficar 3D, 0 e D igual ao vetor nulo. Aí, o que eu vou fazer? Vou somar todos esses 4 vetores. Vou somar o primeiro, mais o primeiro, mais o primeiro, mais o primeiro. O primeiro de todos os vetores. Então, ficou A mais 0, mais C, mais 3D. Claro que vocês não precisam colocar o zero, tá? Eu coloquei só para marcar a posição aqui. Depois, ó, 2A mais 0, menos 2C, mais 0. Soma todos os que estão no meio, as coordenadas do meio. E, por último, menos A mais B, mais 3C, mais D. Soma as últimas coordenadas, igual ao vetor nulo. Então, aqui ficou um vetor, ó, se vocês observarem aqui, de 3 coordenadas. Essa conta toda aqui é a primeira coordenada, está no lugar do x. Então, a primeira coordenada aqui tem que ser igual à primeira coordenada aqui. Então, ficou igual a 0 aqui. A segunda coordenada tem que ser igual à segunda coordenada aqui.
E a última coordenada também tem que ser igual à última coordenada. Então, ficou tudo igual a 0. Então, ficou um sistema, tá? Com quantas letras tem esse sistema? Tem 4 letras, A, B, C, D, né? E quantas linhas? 3 linhas, tá? Esse exercício, ele poderia parar por aqui, tá? Por quê? Quando eu tenho mais variáveis do que letras, eu já sei que o sistema vai ser SPI, Sistema Possível Indeterminado. Vai ter infinitas soluções, não é? Se tem infinitas soluções, significa que uma delas não vai dar 0, certo? Se uma delas não der 0, o que significa? Significa que elas são LD. Então, quando dá SPI, então LD. E aí, acabou. Porque não está pedindo, acha o A, o B, o C e o D, tá? Esse exercício é só para verificar se é LI ou se é LD. Ah, agora se tivesse dado 4 por 4, tá? Se fossem 4 vetores no R4. Aí, então, eu teria que achar o A, o B, o C e o D, para saber se eles realmente são diferentes de 0. Vocês conseguem entender assim? Quando eu tenho, ó, por que esse deu SPI? Porque eu tenho mais... o número, vou colocar assim, número de variáveis é maior que o número de equações, que são as linhas. Quando eu tenho mais variáveis do que linhas, quando eu for escalonar aqui, ó, se eu for escalonar, vai sobrar letras, porque vai ficar 2 letras aqui na última, igual a um número. No caso que vai ser igual a 0, né? E aí, então, vai ficar um dependendo do outro. Então, quando sobra letra, eu tenho infinitas soluções, porque essas letras podem assumir qualquer número real. Então, vão ser infinitas soluções, ou seja, não tem só a solução A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0. Essa não é a única solução. Essa é uma solução, mas tem mais, infinitas soluções. Então, eu só posso falar que é LI se todos derem 0. Como aqui tem alguns que não vão dar 0, algumas soluções que não estão dando 0, então é LD, certo? Nem preciso escalonar neste caso, tá, pessoal? Se fosse um vetor, por exemplo, deste caso aqui, e eu estivesse usando o A, o B e o C, eu teria que achar o A, B, C e ver que realmente eles são todos iguais a 0 para dar LI, ok? Vocês têm que anotar isso para não confundir, porque tem 2 formas de fazer. Uma achando o A, B, C igual a 0, todo 0, dando LI. A outra, se for diferente de 0 determinante, que é LI. Então, às vezes isso confunde, né? Porque uma hora é 0, outra hora é diferente de 0, sendo LI. Mas são 2 métodos diferentes, tá? Aqui é pelos coeficientes iguais a 0, dá LI. Aqui é pelo determinante diferente de 0, que dá LI. Então, tentem estudar desse jeito, fazendo anotações, tá? Para vocês não se confundirem na hora, porque vocês vão poder consultar, claro, né? Mas podem confundir, cuidado. Dúvidas aí no primeiro, no segundo exercício, gente? Quem chegou atrasado, ó, o primeiro, a gente determinou a base e a dimensão. Conforme a gente já fez vários desses, né? Mas é só pegar a carinha lá do vetor e substituir aí pelas características dadas no exercício, tá? Então, são esses 2 por enquanto. Depois eu vou postar essa resolução lá, tá? Esse terceiro é bem parecido. Pelo menos o começo, né? Ó, eu tenho 3 vetores. Esse primeiro 1, 0, menos 1, 3, 4, 1, 4, 4, 0. Esses 3 vetores eu quero saber se são LI ou LD. E, além disso, essa primeira parte a gente já sabe fazer, né? Pelo determinante. Eu quero saber qual é a lei que rege esse subespaço gerado por esses vetores. Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó, do primeiro exercício, ó. Essa lei, qual que é a relação entre o x, y e o z desses vetores? Essa seria a fórmula, a lei. Qual seria, então, a equação que rege esses vetores aqui?
Então, a primeira parte é para verificar se é LI ou LD. Então, a gente escreve a matriz desse determinante, como é 3 por 3, eu consigo fazer assim, que é mais fácil do que fazer esse sisteminha, né? Que no caso aqui, se eu for fazer o sistema, eu vou ter que resolver, porque vai ter 3 linhas e 3 variáveis, eu teria que escalonar. Para não precisar fazer isso, eu vou usar a matriz. Então, vamos multiplicar as linhas, ó. 1, 4, 0 vai dar 0. Depois, 0, 1, 4 também vai dar 0. Depois vai ficar menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 4, menos 12. Como a gente está na diagonal principal, a gente mantém o sinal. Então, ficou menos 12. Agora, eu vou fazer a diagonal secundária. Menos 1 vezes 4 vezes 4. Vai dar menos 16. Como eu estou na secundária, eu troco o sinal. Mais 16. 1 vezes 1 vezes 4. 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4. Coloca menos 4. Aqui deu 4, coloca menos 4. 0 vezes 3 é 0, vai dar 0. Fazendo essa conta, vai dar 0, né? Que é menos 12, menos 4 dá menos 16, mais 16, 0. Se deu 0, eles são linearmente dependentes. Um depende do outro. Se são linearmente dependentes, vocês vão ver que a base desse vetor é menor. Só pode ser, se os três forem L e I, a base seriam os três mesmos, tá? Mas aqui a gente não tá perguntando isso sobre base, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Determinar a lei que rege esse subespaço. Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Eu vou pegar o x, y, z, que é um vetor genérico, e quero saber as características dele de acordo com esses vetores. Então, eu vou ter que achar o ABC, que depende do x, y, z. A gente fazia isso de uma outra forma lá, né? Então, não de uma outra forma, a gente fazia isso, mas o enunciado do exercício era outro. Eu pedia para vocês... Eu não lembro o enunciado do exercício que eu pedia, mas era a mesma coisa. Eu pedia para vocês... achar o gerador, né? Eu não falava, determine a lei que rege o subespaço. Eu queria saber qual era o gerador. Então, é a mesma coisa. A gente fez um desse daqui bem no finalzinho do semestre, final do semestre, ó. No início da quarentena. Então, vamos lá, ó. Vai ficar A mais 3B mais 4C. O que eu fiz, ó? A vezes 1, B vezes 3, C vezes 4. Todos da primeira coordenada, vírgula. Agora eu vou para a segunda, ó. A vezes 0, mais B vezes 4, mais C vezes 4, vírgula. Vou para a última coordenada agora. A vezes menos 1, depois B vezes 1, última coordenada, e C vezes 0. Fechou. Isso daqui tem que ser igual ao x, y, z. Acompanhando aí, pessoal? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá faltando metade da turma, hein? Cadê? Tá todo mundo dormindo ainda? Agora, aqui, desse exercício, eu vou formar um sisteminha, que a gente vai ter que escalonar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse sisteminha. Eu vou pegar a primeira coordenada, A mais 3B mais 4C, igual a primeira coordenada do outro lado, que é o x. Depois eu vou para a segunda coordenada, 0 mais 4B. Espera que chegou alguém. A Marina caiu. Então, na segunda coordenada, 0 mais 4B mais 4C, igual a segunda coordenada, y. Agora, a última coordenada, menos A mais B mais 0. Eu tô colocando 0 só para marcar a posição, tá? Para ficar certinho. A embaixo do A, B embaixo do B, C embaixo do C. Mas o 0 vocês não precisam colocar, tá? Então, esse é o nosso sisteminha que a gente tem que resolver para achar quem é o A, o B e o C, que vocês vão colocar aqui para formar a lei ou a fórmula desse subespaço aqui. Se a gente está procurando, essa lei seria, no caso, tipo isso aqui, ó. Qual que é a lei? Geralmente aqui é uma só, ou duas, tá?
Então, qual que seria essa lei que rege esse subespaço? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Escalonar. A gente vai ter que zerar essas posições aqui. Esse já tá zero, né? E essas duas aqui. Fazer aquela escadinha, né, ó, de zeros. Então, a gente vai ter que escalonar. Então, primeira coisa, eu vou zerar esse menos A aqui. Como aqui já é A, basta somar. Então, eu vou fazer, ó. Eu quero mudar a linha 3, porque a linha 2 já tá zero. A linha 3 vai ser igual a linha 3 mesmo, mais a linha 1. Eu vou somar essas duas linhas. Então, vamos lá. A mais 3B mais 4C igual a X. E embaixo, menos A mais B mais 0 igual a Z. E a gente vai somar uma com a outra. Deixa eu escrever isso aqui no começo. Então, ficou, ó, A menos A dá 0. 3B mais B dá 4B. E... Por que eu pus 4x aqui, gente? Aqui é 4C. Peguei a primeira linha igual a x. E a terceira linha. Então, tô somando a primeira com a terceira. Deixa eu pôr na ordem que eu tô fazendo aqui. Peguei a primeira mais a terceira. Isso. Agora ficou mais 4C igual a... Opa, que saiu do... 4B mais 4C igual a x mais z. Isso aqui. Bati a morinha. Então, essa aqui é a resposta da nossa linha 3. Isso aqui, então, é a nossa linha 3. É o que vai entrar no lugar dessa linha. Então, deixa eu copiar isso aqui. Só vai mudar a terceira linha, então. No lugar da terceira linha, ficou aqui 0, que era o nosso objetivo mesmo, zerar, né? 4B mais 4C mais x mais z. Então, ficou assim a terceira linha. Ok, a nossa terceira linha. Agora, o que eu preciso zerar? Esse 4B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa linha dessa linha, né? Ó, a linha 2 com a linha 3, porque eu já zerei essas posições aqui iniciais que eu queria zerar, né? O x da segunda linha e o x da terceira linha, eu já zerei. Então, agora eu tenho que zerar esse 4B. Então, a gente vai mexer com a linha 3 de novo. Então, nossa linha 3, ela vai ser igual à linha 2 menos a linha 3. Ou a linha 3 menos a linha 2. Ou seja, vou multiplicar por menos 1. Aqui, no caso, estou multiplicando por menos 1 essa linha. E somar com essa. Porque os dois são o mesmo número, né? Então, só trocar o sinal. Então, vamos lá. Vou fazer assim. Não vou pôr esse 0, não. Já vou começar no 4B. 4B mais 4C igual a Y. Ah, deixa eu pegar... 4B mais 4C igual a Y. Na linha de baixo, eu vou trocar o sinal. Menos 4B menos 4C igual a menos x menos z. Era pra ter... Menos 4. Estou multiplicando por menos 1. A terceira linha. E aí eu vou somar. 4B menos 4B vai dar 0. 4C menos 4C também vai dar 0. E depois vai ficar y menos x menos z. Essa ficou a terceira linha. Interessante isso, porque daqui já saiu a resposta, né? A terceira linha. Professora? Oi? Você é obrigado a fazer isso, tipo, o L3 menos o L2, ou você poderia fazer o L3 menos o L1? Não pode fazer com L1. Por que que não pode mexer com L1? Porque você já zerou essas duas primeiras posições, ó. Aqui já tá 0.
E aqui também já tá 0, no X. Na coluna do A. Geralmente aqui era X, né? Mas na coluna do A, já tá zerado. Agora, você tem que zerar a posição do B aqui, que seria o Y, né? Se você mexer com a primeira linha, vai voltar o A. Então, você não pode misturar a terceira linha com a primeira, quando você quer zerar a posição que está na segunda coluna. Se você está zerando a segunda coluna, você tem que usar a segunda linha. Quando você está zerando a primeira coluna, você vai usar a primeira linha. Entendeu? Entendi. Então, não poderia fazer L3 com L1 aqui, porque voltaria o A. Então, a gente fez o L2 com o L3, que geralmente a gente faz isso. Aí aqui, já estava 0 aqui, mas geralmente a gente faz, ó, L2 com L1, L3 com L1. Depois, L2 com L3. E aí tá escalonado. Aqui nesse caso, gente, ó, se vocês repararem, já saiu a lei que rege esse subespaço, tá? Mas vamos continuar para ver quem é o A, o B e o C, tá? Mas já saiu a lei que rege o subespaço, ó. Y menos X menos Z igual a 0. Já é a lei. Vamos ver se dá certo em todos, ó. Se eu pegar o Y é 0, o X, aqui, o primeiro vetor aqui, ó. 1, 0, menos 1. O X é 1 e o Z é menos 1. Aqui tá faltando uma vírgula, né? Então, se eu substituir aqui, ó, vai ficar 0, menos 1, mais 1. Vai dar 0. Agora, se for esse aqui, vai ficar 4, menos 3, menos 1. 4 menos 3 menos 1 também dá 0. E o último, 4 menos 4 menos 0. Vai dar 0 também. Então, essa última aqui já é a lei que rege o subespaço. Coincidentemente, já saiu aqui. Mas se eu fosse continuar, só para achar o A, o B e C, como que ficaria aqui? Já escalonei, né? Já está escalonado. Agora, você precisa isolar uma das letras aqui. Vou pegar a última linha que eu tenho aqui, né? 4B mais 4C igual a Y. Mais 4C. Na prova, vocês poderiam parar aqui, tá? A lei que rege já é essa daqui, né? Deixa eu até pôr ela de amarelinho. Igual a Y. Porque se vocês já acharam uma fórmula, o que é a lei que rege? É uma fórmula que relaciona o x, y e o z. Então, a fórmula é essa. E até a gente testou nos vetores, já deu tudo certinho, né? Então, ó, só para achar o ABC aqui, vamos ficar com... Vou isolar o C, vai? 4C igual a Y menos 4B. Então, o nosso C vai ser igual a Y dividido por 4... menos 4B dividido por 4. Então, o C ficou igual a Y dividido por 4 menos B. Esse seria o C. Aí, vou pegar a última linha que eu tenho agora. A mais 3B. A mais 3B mais 4C igual a X. O Z sumiu, né? Daqui. Da outras duas. Então, substituindo aqui, o C que eu tenho, né, vai ficar A mais 3B mais 4 vezes o C, que é esse negócio tudo aqui. Y sobre 4 menos B igual a X. Que contona, né? Vamos lá. A mais 3B. 4 vezes Y dividido por 4 vai dar Y. Menos 4B igual a X. Aqui eu vou isolar o A. O nosso A vai ser igual. 3B menos 4B são menos B. Vai passar para cá B. Então, vai ficar X mais B menos Y. Ficou assim. Ficou feio, né? Subindo aqui um pouquinho. Tudo ficou dependendo do B. Por que aconteceu isso? Porque ela é LD. Quando é LD, vai sobrar letra, né?
Então, aqui, você teria que dar um valor para B, né? Para poder achar aqui quem é o A, o P vai ser B mesmo, é o valor que você der, e o C, né? Porque tem que sobrar só desse lado X, Y e Z. Ou o que a gente poderia fazer? Um outro sisteminha usando esse X, Y, Z aqui igual a zero. Mas, enfim, o exercício mesmo terminaria aqui nesse amarelinho, tá? Ó. Você achou qual que é a lei que rege? Vou até escrever aqui a resposta. Lei que rege o subespaço. Que rege ou que gera? Professora, e sempre vai dar o sisteminha de ali embaixo, tipo a resposta? Não necessariamente. E quando não der a resposta, tem que fazer tudo esse negócio que a senhora fez embaixo. Isso. Só que aí não vai sobrar, só vai sobrar o X, o Y e o Z. Eu preciso fazer mais exemplos desses para vocês verem esse tipo, né? Mas ver se eu consigo gravar. Porque o que acontece aqui? Eu teria que ter um número aqui, que seria ou X ou Y, Z aqui no lugar desse B. Porque só pode sobrar X, Y, Z, para eu colocar aqui, ó. Aí ia dar, por exemplo, X mais Y, aqui 3X mais Z, qualquer coisa assim. Aí vocês teriam que fazer a distributiva aqui para chegar numa lei, tá? Iam chegar numa lei que rege. Mas assim deu certinho, então tá ótimo. Vocês vão ver que eu vou colocar na prova um parecido com esse. Que já dá certinho aqui. Eu não sei se Por deixa. favor. Acho que nem eu vou deixar esse aqui não, porque depois vocês vão confundir, né? Vou deixar até aqui. Essa parte de baixo ali, eu já olhei e falei, ué, eu já fiz isso, não lembro de ter feito isso. Daquela certa enrolada na cabeça, assim. A gente já fez isso, mas para achar outra coisa. Era para... Ah, sim. Ah, era outro enunciado, que agora eu não tô lembrando o enunciado, mas conforme eu for lembrando, eu falo para vocês. No intervalo eu pego um desse tipo, para vocês verem. Tá bom? Então, esses 3 exercícios primeiro envolvem basicamente esse negócio de LI, LD, né? Base, né? Agora a gente mudou um pouquinho. Verificar se os vetores são ortogonais. O que significa vetor ortogonal? Oi? Não, o telefone meu tava travando aqui, não sei o que aconteceu aqui, o aplicativo. Mas eu ia fazer uma pergunta e não consegui fazer essa pergunta devido a isso. Pode fazer. Lá nos exercícios anteriores, tava vendo lá que você tinha falado que tinha acho, 4 linhas, que é o A, B, C e D, né? Uhum. Isso. Isso, então. E aí você tinha dito que quanto maior número, ele era LD, se não me engano, quanto maior número de linha do que vetores. Eu não entendi isso daí. Ao contrário, né? Porque assim, quando a gente tem um sistema 3x3, a gente pode ter, a gente tem que escalonar, né? Para ver o que sobra. Se der 0 igual a 0, uma das linhas vai sumir. Quando a gente tem um 3x3, se der 0 igual a 0, uma das linhas, né? Quando a gente faz a conta, escalona, surgiu lá 0 igual a 0. Aí essa linha 0 igual a 0, a gente joga fora. Aí o que acontece? A gente fica com x, y, z e 2 linhas. Então a gente fica com mais variáveis do que linhas. Todas as vezes que eu tiver mais variáveis do que linhas, a gente vai ter um sistema possível indeterminado, SPI. Porque tem infinitas soluções, porque vai sobrar letra. Sobrando letra, você pode dar valores para essas letras, né? Que você vai encontrar várias soluções. Então, vai ser LD, porque não deu A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Só seria LD neste caso, quando todos forem iguais a 0. Ah, entendi. Então, se o número de letra for maior, então ele é LD, então, é isso? Se o número de linhas for menor que o número de variáveis. Por exemplo, se você tem mais letras do que linhas, que é o caso aqui. Não, tenho 4 letras, que são as variáveis, e 3 linhas. Quando acontece isso, é SPI, ou seja, o sistema tem infinitas soluções e os vetores são linearmente dependentes. LD.
Agora, se tivesse aqui o mesmo número de linhas e variáveis, ou ao contrário, né, maior, vocês tivessem mais linhas, tem que escalonar e achar o ABC, para ver se eles são 0 ou não. Ah, entendi. Aí Só no pode caso, por pagar. exemplo, mas aí no caso, se fosse igual esse daí, então não precisa achar lá, então, fazer o escalonamento, então, né? Precisa, porque aqui só está perguntando se é LI ou LD. Se você Ah, sabe tá. que o sistema é possível indeterminado, você já sabe que vai ser LD. SPI da LD, SPD da LI. Entendi. Mas aí nesse caso, por exemplo, nesse exemplo, se ele não fosse LD, aí eu tinha que fazer o escalonamento para achar, né? Se é que é LI, sim. Ah, tá. Beleza. Beleza, professor, agora entendi. Legal. Deixa eu só OBS aqui, para quando vocês forem estudar. Aqui, ó, SPD significa que tem uma única solução. E como aqui é tudo igual a zero, a solução seria 0, 0, 0, por isso que seria LI. Ok? Então, vamos para o quarto. O quarto está falando sobre vetores serem ortogonais. Ortogonais significa que eles são perpendiculares no mesmo plano. Esqueci de falar isso, né? Vamos falar... Tem um ângulo de 90 graus, né? São perpendiculares. E um jeito de verificar isso é que U vezes V igual a zero. Ou seja, eu tenho que fazer o produto escalar igualar a zero. Toda vez que eles forem ortogonais, o produto escalar é zero. Por quê? Cosseno, qual o cosseno que dá zero? Cosseno de 90 graus. Então, quando a gente está calculando... Deixa eu ver se eu acho a fórmula aqui. Em algum canto. Quando que a gente viu fórmula? Foi aula passada? Acho que foi aula passada, né? Que a gente viu o ângulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para não ficar digitando essa fórmula zona. Preguiça, né? Ai, que droga. Sossega. Achei. Essa fórmula aqui é a fórmula do ângulo entre dois vetores. Então, ó, quando eu tenho U vezes V igual a zero, vai ficar cosseno de θ igual a zero. Aí o θ é o arco cujo cosseno dá zero. O cosseno só dá zero no 90 graus, né? De 0 a 180, né? Então, esse θ aqui seria 90 graus quando o produto escalar dá zero. Então, toda vez que falar ortogonal, a gente só precisa fazer U vezes V igual a zero. Então, vamos fazer isso. Pega o U, que é 1 menos K e 3. Aqui minha bateria está acabando. Pronto. U vezes o V, que é 2 menos K e menos 2, igual a zero. Então, copiei o U e o V. Vou fazer o produto escalar. Como que funciona esse produto escalar? A primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda coordenada vezes a segunda, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada, igual a zero. Então, ó, peguei 1 vezes 2, menos K vezes menos K, 3 vezes menos 2. Vamos fazer essa continha aqui. Então, ficou 2 mais K ao quadrado, porque menos com menos é mais, né? Menos 6, igual a zero. K ao quadrado igual a 4, né? Porque 2 menos 6 vai dar menos 4. Passa para cá, 4. Então, o K é igual a mais ou menos... mais ou menos, raiz de 4, que é 2. Ou vocês podem fazer Bhaskara, né? Deixa o K quadrado menos 4 igual a zero, faz Bhaskara. O mais simples é, para tirar esse quadrado, passa para lá, mais ou menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2, então o K
mais ou menos 2. E só. Para ser ortogonal, o produto escalar tem que dar 0. Que aí vocês têm que lembrar que o ângulo entre vetores é calculado pelo cosseno. E o cosseno que dá 0 é 90 graus. Beleza? Muito fácil essa prova, né, gente? Tô achando. Esse aqui de novo. Verifique se o conjunto de vetores são LI ou LD, se for LD. É porque eu queria isso aqui, ó. Escreva uma combinação linear de um para os outros. Era isso que eu queria de diferente nesse exercício. Então, vamos lá. Dá para fazer determinante nesse? Vocês acham que dá para fazer pela matriz? Esses 3 vetores? Sim, não, talvez. Eu acho que não, porque Não. tem 4 incógnitas, né? Seria R4 e apenas 3 vetores, daí não dá uma matriz quadrada. Isso mesmo, não é uma matriz quadrada, então não dá para fazer determinante, tem que fazer lá aquele esqueminha. A, B, C. Então, A vezes, vai dar um trampo esse, menos 4, 8 e 12, mais B vezes 1, menos 2, 3 e 4, mais C vezes 3, menos 2, 1 e 0, igual ao vetor nulo. Quantas coordenadas tem esse vetor nulo? 4 coordenadas, porque cada vetor aqui tem x, y, z e w, né? Teria aqui 3 coordenadas, então, 4 coordenadas, então aqui tem que ter 4 coordenadas também, né? Então, vamos lá multiplicar. Já vou montar o sisteminha, hein? Pode ser? Já montar o sisteminha? Direto. Vou ter 4 linhas. Cadê 4? Nunca faço para 4 linhas. Vou ver se na Chaves tem. Tem 3, vamos ver se vai de 2 em 2. Tem que dar um enter, às vezes aparece outro quadradinho. Às vezes aparece outro quadradinho quando você dá um enter no último. É verdade. Ou no meio. Já ia, né? Agora já foi. Então, vamos lá. A vezes 0 dá 0. Mais B vezes 1 mais C vezes 3. 3C igual a 0. Então, eu peguei a primeira coordenada, primeira coordenada, primeira coordenada. Acompanharam ou é bom multiplicar tudo? Se eu fosse multiplicar, ia ficar aqui. Esse vezes A, ia colocar A aqui em tudo, né? Ia fazer a distributiva do A. Aqui eu teria que fazer a distributiva do B. 1B, 2B, 3B, 4B. Aí distribui o B. E aqui eu vou distribuir o C. Aí vai ficar C vezes 3. É C, né? Por que eu tô pondo B? Clicar no lugar errado. 6, 0. E aí, somar o primeiro com o primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo com o segundo. Agora, o segundo é menos 4A, menos 2B, menos 2C, igual a 0. Terceira coordenada, 8A, mais 3B, mais C, igual a 0. E última coordenada, 12A, mais 4B, mais 0 igual a 0. Que enorme que ficou esse sistema, né? Tem que escalonar, né? Para começar, gente, o que dá pra gente fazer? Que esse 0 aqui não tá bom, né? Ó, vou ter que inverter essas linhas. Vou copiar isso tudo. Sempre quando a gente tá na primeira linha, o ideal é que seja 1, ou um número aí menorzinho, né? Então, eu vou trocar essa primeira linha aqui. Vou trocar ela com a última. Não, com a última não. Vou
trocar ela com a segunda, vai. Passei a primeira para a segunda e a segunda vai para a primeira, né? Menos 4A, menos 2B, menos 2C. Ok. Só troquei de lugar, porque aqui era 0. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que zerar esse 8, tem que zerar esse 12. Eu estou verificando se é LI ou LD, o A, o B e o C tem que ser iguais a 0 para dar LI. Se algum deles der diferente de 0, vai dar LD. E aí, se for LD, que provavelmente vai acontecer aqui, né? Para escrever a combinação linear, que é o que eu quero nesse exercício. Na prova, eu vou só perguntar assim, ó, escreva a combinação linear. Porque já fez tanta LI e LD lá em cima, né? Apesar que eu vou resumir bem na prova, tá, gente? Então, às vezes, um exercício eu peço várias coisas, né? Vamos lá, para zerar esse 8A, por quanto que eu tenho que multiplicar a primeira linha? Multiplica por quanto? 2. Por 2. 2 positivo, né? Ai, peraí que eu quero desenhar um negocinho aqui. Ah, não consigo por causa do coisa. Então tá, então. Um pouco desses dois. Maiúsculo. Ai, agora não sai uma coisa grande. Esse hoje me dá uma bagunça. Sem preenchimento, sem contorno. Você vê. Ah, ele não deixa. Eu queria pôr vezes 2. Tá bom. Vou escrever aqui embaixo. Vou mudar a linha 3. Porque a linha 2 já tá 0, né, ó? Aqui já tá 0, bonitinho. Então, vamos lá. Botando aqui para aula. Aqui já tá 0, bonitinho. Então, vamos para a linha 3. A linha 3 vai ser igual 2 vezes a linha 1 mais a linha 3. Então, eu peguei a linha 1 com a linha 3. Subindo aqui, subindo. Então, vamos lá. 2 vezes a linha 1 vai ficar menos 8A, menos 4B, menos 4C igual a 0. Agora eu vou copiar. 8A, a linha 3, né? 3B mais C igual a 0. Vou somar as duas. 8A com 8A vai dar 0. Menos B menos 3C igual a 0, né? Isso mesmo. Essa vai ser minha linha 3, só que eu tenho que pôr isso aqui lá pro começo. Ué, já tá? Vai lá pro começo? Ah. Que coisa, não? Não vai. Não vai. O que aconteceu com o meu Word que não vai? Eu quero escrever isso aqui lá pra lá, não vai. Trem chato. Já foi. Beleza. Isso aqui, então, eu vou escrever no lugar dessa outra linha aqui. Peraí, tem que copiar tudo. Vou voltar para escrever na minha lousa, gente, porque é tão bom escrever na lousa. Menos B, tô copiando a terceira linha aqui, né? Menos 3C igual a 0. Agora eu tenho que zerar esse 12. Para zerar esse 12, por quanto que eu multiplico a linha 1? 3, né? Sei que vocês pensaram em 3. Tenho certeza que vocês sabem. Oi? No início, eu perdi a partir do início. No início, você trocou a linha 2 com a linha 1? Sim. Troquei de lugar por causa desse 0 aqui. Não, tá certo, mas você pode trocar assim, sem problema Qualquer nenhum. linha. Sim. Daí não Quando a altera gente sinal, aprende... não altera nada. Não altera nada. Quando a gente aprende o escalonamento, se vocês olharem lá na matéria, é que a gente nem usa, né? Mas assim, lá tá falando que a gente pode fazer 3 operações para escalonar. Uma das operações é multiplicar qualquer linha por um número. Porque é uma equação, se você multiplica dos dois lados, né, da igualdade,
não modifica nada. Então, você poderia multiplicar por -1 dos dois lados, por 2 dos dois lados. Essa é uma operação. A outra operação, que a gente só faz essa, né, é multiplicar por um número e somar com outra linha, que é o que a gente faz aqui, ó. Multiplica por um número e soma com outra linha, que pode estar multiplicado ou não. E a outra operação é trocar linhas de lugar. Se vocês olharem lá na parte de escalonamento, na teoria, a gente pode trocar, permutar linhas, que não altera nada, a ordem das linhas aqui. Então, desde que você troque uma com a outra, né? Por exemplo, vou tirar essa primeira aqui, vou colocar no lugar da quarta linha, né? Posso. Aí a quarta vem para a primeira, tanto faz. Você pode sempre trocar a linha de lugar, tá bom? Não altera nada. Agora vamos aqui, 3 vezes a linha 1. Então, vai dar menos 12A, menos 6B, menos 6C, porque eu estou multiplicando por 3, igual a 0. Embaixo, eu vou copiar a linha 4. 12A mais 4B mais 0 igual a 0. Isto. E aí, eu vou somar. Vai ficar 0. 4B menos 6 vai dar menos 2B menos 6C. Por que eu pus 9? 6C igual a 0. Isso. Essa agora vai ser a linha 4. Então, aqui no lugar da linha 4, eu vou colocar isso. 0 menos 2B e menos 6C igual a 0. Escalonado já, ó, bonitinho, zerou a primeira coluna. Lembrando, se eu tô zerando a primeira coluna, eu vou usar a linha 1 como pivô, né? Fico sempre com a linha 1. Agora, quem que eu tenho que zerar? Agora eu vou ter que zerar esse B. Vou pôr uma corzinha para ele aqui. Esse é um verde, não dá para aparecer laranja, também não dá para aparecer azul. Esse é azul, vai. Tem que zerar esse B e esse B. Né? Para fazer a escadinha. Zera a primeira, que zera 2 aqui. Depois vou ter que zerar 3 aqui, né? Então, agora eu vou ter que zerar este daqui, ó. Esses dois. Aqui tá fácil, né, ó. Para zerar este B, eu vou ter que usar, ela tá na segunda coluna, né? Esses dois Bs, vou ter que usar a segunda linha, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tô alterando aqui a linha 3. Linha 3. O que que eu faço? A linha 3 com a linha 2 é só somar. Linha 2 mais linha 3. Só somar uma com a outra. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, ó, linha 2 vai ser B mais 3C igual a 0. E a linha 3, menos B menos 3C igual a 0. Somando tudo, vocês vão ver que vai zerar tudo, né? Ai, por que fica maiúsculo? Então, B menos B vai dar 0. 3C menos 3C vai dar 0. 0 igual a 0. Tudo ficou 0. 0 igual a 0. Então, essa linha aqui... Ai, será que isso aqui cabe mais pra cá? Agora eu vou copiar isso. A terceira linha, então, não coube. Mas tudo bem, vai ficar aqui embaixo mesmo. A terceira linha, então, ficou 0 igual a 0. Que ela vai ser descartada. Agora eu vou ter que zerar esse menos 2B, que tá aqui. Então, ó, se aqui é menos 2B e aqui é B, eu vou multiplicar essa linha 2 por quanto? Acho que é por 2, né? Multiplicar por 2. Ah, eu queria que coubesse aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a letra. Pra caber. Nossa, nem pequenininha não cabe? Por quê? Acho que é porque eu dei Enter, né? Aumentando a letra agora. Da copy. Isso aí. Aqui também vou dar uma diminuída. Diminuir a letra. Um pouquinho só. Pronto. Agora, eu vou mudar agora essa linha 4.
A linha 4 vai ser igual, então, 2 vezes a linha 2 mais a linha 4. Que coisa, não? Diminui mais. Coube. Até aqui tava ótimo, né? Cadê 2? Isso, vou somar então 2 vezes a linha 2. Vai ficar 2b mais 6c igual a 0. Embaixo também. Menos 2b menos 6c igual a 0. Somando, de novo, o que que deu? 0 igual a 0. Bonitinho. Então, essa linha toda aqui, 0 igual a 0. Daí, então, não preciso escalonar mais nada, né? Deu 0 igual a 0. Joga fora essas duas linhas. Só fiquei com as duas primeiras linhas. Beleza. Então, vou pegar a segunda linha. B mais 3C igual a 0. Daqui, eu chego aqui. B é igual a menos 3C, passando o C para lá. Beleza. Por último, a primeira linha. Menos 4A, menos 2B, menos 2C igual a 0. Essa seria a primeira linha, né? Ah, então eu tenho que substituir o B. O B eu sei que é menos 3C. Então vai ficar menos 4A, menos 2 vezes o B, que é menos 3C, menos 2C igual a 0. Por que ficou tudo maiúsculo de repente? Meu dedinho fica pegando na coisa aqui. Ok. Aí, o que fazer, então? Eu vou ter que isolar o A. Porque o B ficou do lado, ou C, né? Ficou como variável livre. Então, eu vou passar tudo que é C para lá. Então, ficou menos 4A. Vamos fazer a conta primeiro, né? Mais 6C. Aqui vai dar mais 6C, né? Nessa parte aqui. 6 menos 2 dá 4. Eita, que ficou exato. Por que não ficou exato? Isso. Então, menos 4A é igual a menos 4C. Isso aqui tá pra cá? Porque eu não sei. Não chega. Ah, bom. Agora foi. Isso. Agora, esse menos 4 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. O nosso sumiu. Então, vai ficar A igual menos 4C dividido por menos 4. Ou seja, o A igual a C. Achei o A, o B, o C é variável livre. Ok, para que a gente está fazendo tudo isso? Né? Aqui, quando a gente chegou já nessa parte aqui do 0 igual a 0, a gente já poderia ter concluído uma parte, né? Ó, sistema possível indeterminado, então LD. SP, então dá LD. Os vetores aqui, verificar se são LI ou LD, os vetores são LD. Por quê? Eu tenho mais letras do que variáveis. Então, sistema possível indeterminado é LD. Agora, para escrever a combinação linear, eu vou usar esse A, B e C. Desculpa. Tá? Para escrever a combinação linear. Então, vamos substituir o A, o B e o C daqui por esses valores que eu achei. Então, vou pôr aqui, escrevendo a combinação linear. O A deu igual a C, então no lugar do A vou colocar C. O B deu menos 3C. Menos 3C. E o C é ele mesmo.
Então, ó, peguei lá a primeira linha que a gente fez, ó. Essa daqui. Que a gente começou o exercício. E aí, substituir o A, o B e o C pelos valores que a gente achou aqui, ó. O B é menos 3C, o A é igual a C e o C é variável livre. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso dar um valor para C, qualquer valor para C. Ou eu posso isolar um vetor de acordo com outro vetor. Por exemplo, se o C for 1, que é o mais fácil aqui, fazer C igual a 1. Eu quero escrever um como combinação linear do outro. Ou seja, eu quero escrever um vetor como soma dos outros dois. Então, por exemplo, eu posso isolar aqui o primeiro vetor ou o último vetor, que está mais fácil, né? Com C igual a 1. Vou pegar o primeiro vetor aqui, ó. Vai ficar 1 vezes... Copiar fica mais fácil, né, gente? Agora, se eu vou colocar 1. 1 vezes isso, 3 vezes 1 vai dar 3. E aqui também vai dar 1. Ok, e aí eu isolo um deles. Vou escolher isolar o primeiro ou o último, né? Se for isolar o do meio, vai ficar 1/3, né? Então, não é muito sensato fazer isso, né? Então, vai ser igual. Menos 3 passa para lá, vai ficar 3. E 1 passa para lá, vai ficar menos 1. Esse igual sumiu. Então, esse daqui também, esse 1 não precisa. Então, ficou o primeiro vetor, vamos chamar ele de U. Vamos escrever. O U vai ser igual 3 vezes V menos W. Essa seria a combinação linear, chamando o primeiro vetor de U, o segundo vetor de V e o terceiro vetor de W. Essa seria a combinação linear. A combinação linear é tipo uma formulazinha que envolve os 3 vetores. É um com somando os outros, né? Uma soma entre os outros. Então, esse seria um jeito. Como sobrou a letra C, vocês podem dar qualquer valor para esse C, tá? Por exemplo, se o C fosse 2, ia ficar 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, né? Porque tem um 2 aqui, a gente teria que passar dividindo, né? Sempre tem que ser 1 em função dos outros. Isso seria a combinação linear. Beleza? Veja se entenderam alguma coisa aí. Estamos no 5. Professora, Você pode explicar de novo essa parte, por favor? Da combinação? Isso. Tá. O que é uma combinação linear? Por exemplo, se eu tenho um vetor, vou escrever aqui embaixo. Se eu tenho um vetor U, V e W, tenho 3 vetores, tá? Aí eu quero escrever uma combinação linear entre eles, é o que eu, nesse caso. Aí eu tenho que chegar, por exemplo, que V é igual a menos 2U mais 3W. Isso é uma combinação linear. O V em função de U e W. Ou poderia ser aqui o W, sei lá, menos 2/3 de U mais 5W. Isso é uma combinação linear, tá? Então, mas W não, né? V. Então, não importa qual vetor eu vou isolar, mas tem que ser um em função dos outros. Isso é a combinação linear, tá? Essa combinação linear aqui ficou já pronta para a gente fazer assim que a gente achou quem é o A, o B e o C. Da onde que é esse A, B, C? Daqui do comecinho, ó. Quando a gente começou a verificar se é LI ou LD, toda vez que for LD, eu consigo escrever a combinação linear. Porque significa que eles estão no mesmo plano, um depende do outro. Então, tem uma combinação entre eles. Isso que significa ser linearmente dependentes. Eles estão todos no mesmo plano, então eu consigo escrever uma fórmula que dá a soma ou múltiplo de alguma coisa entre eles, tá? Isso só quando dá LD que eu consigo fazer a combinação linear. Se tivesse dado LI, não existiria combinação linear. Por exemplo, esse exercício que eu na prova, ó. Verificar se os vetores são LI ou LD e, se for LD, escrever a combinação linear. Aí, por exemplo, deu LI, o exercício acabou aqui. Vocês falam, não existe combinação linear. Linearmente independentes, eles não se combinam. Só vão combinar se eles estiverem no mesmo plano, se eles forem LD. Ô, professora, Então, como que eu... Oi. desculpa te interromper, mas Imagina.
Então, é SPI porque anulou aquelas duas linhas? Sobrou mais letras do que linhas. SPI. Tá, entendi. Tá. Então, concluindo aqui. Agora já esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. Eu estava falando de como eu escrevo a combinação linear, né? Então, ó, verifiquei que é LD, eu preciso achar quem é esse A, esse B e esse C, tá? Vai ser uma formulazinha, claro, porque se é LD, vai sobrar letra. Então, você não vai achar, o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Não, você não vai conseguir um número exato. Vai sobrar letra. Sempre que for SPI, vai sobrar letras aqui. E aí, você dá um valor para essa letra, tá? Você substitui aqui, ó, o A é igual a C, então no lugar do A eu coloquei C. O B deu menos 3C, substituir. Como o C é variável livre, ele é igual a ele mesmo, né? Porque o A depende do C, o B depende do C, então o C também é C. Ele mesmo. E aí eu vou escolher um valor para C. No caso, eu escolhi C igual a 1, porque facilita a minha vida, mas poderia ser qualquer valor para C, tá? Qualquer valor que você colocasse aqui no C, você ia conseguir fazer essa conta. Então, eu coloquei C igual a 1, tá? Aqui, substituiu todos os Cs por 1, ficou essa equação aqui. Aí, o que eu faço? Eu tenho que isolar um vetor em função dos outros. Eu escolhi para isolar esse primeiro, porque aqui é 1. Aqui poderia ter pego o último vetor também, porque é 1, né? Vamos escrever uma outra combinação linear aqui possível, tá? Só para dar um outro exemplo. Poderia ter feito assim, ó. Deixa eu copiar, que fica mais fácil, né? Vou aqui, ao invés de isolar o primeiro, eu posso isolar o último. Eu vou pegar esses daqui e passar para cá. Tava assim, substituindo o C por 1. Aí eu isolei o último vetor aqui, ó. Esse 1 não precisa, né? Apaga esse 1. Então, ficou o W, no caso aqui. O W, é o último vetor, vai ser igual a menos U. Aqui ficou, saiu do negócio. Menos U. E aqui era menos 3, passou para cá mais 3, né? Mais 3V. Menos 1 mais 3V. Isso. Essa seria uma outra combinação. Isolando agora o último vetor. Então, é só você isolar um vetor em função dos outros dois. Então, você chuta um valor para a letra, que no caso 1 aqui é o mais simples, né? De fazer. Por exemplo, se aqui tivesse dado 2, 4 e 6, o C poderia ser meio, para aqui ficar 1, tá? Então, vocês podem chutar qualquer valor real para a letra que sobrou, para fazer a combinação linear. Aqui, no caso, tem 2 exemplos de combinação linear, não precisa fazer as duas, tá? Só uma tá ótimo. Melhorou um pouquinho? História da combinação linear? Sim, agora deu para entender bem. Beleza. Obrigada. Imagina. Este daqui. Então, LI, LD. Esse 6 é da matéria já de geometria, né? Vamos fazer esse sistema? O 7, esse sistema. Depois eu vou fazer esse daqui depois, o 6. Que é da matéria, última matéria esse. Vou até tirar ele daqui. Eita, que tira daqui, muda o número. Deixa ele mesmo. Depois eu volto nele. Ó, esse daqui, determinar a solução do sistema, é da primeira aula. Faz tempo, né, gente? Mas todo mundo já sabe fazer isso, né? Mas vamos recordar, né? Ó, determinar a solução do sistema, ou seja, escalone. Falar se é SPI, SPT. Tem o SI também, tá? Por que não tá aqui? Ou SI. Na prova pode cair o SI. Se for SPI, determinar 2 possíveis soluções dentre as infinitas possibilidades. Gente, sempre quando tem escrito isso é porque vai dar SPI, né? Só pode. Certeza. Vamos lá. Eu vou copiar o sistema aqui porque ele tá no Word antigo, eu não vou conseguir mexer ali. Escalonar. Alguém tem dúvida em como escalona, gente?
tem dúvida, né? Escalonar é transformar essas posições aqui em 0. Tem alguém entrando? Será? Não. 35 alunos. O povo tudo tá sabendo que vai ter prova próxima aula, gente? Será? Espero que estejam sabendo. Tem 3 pessoas que não entram, nunca entraram no Moodle. 3 alunos. Eu precisava saber deles. Cadê eles? O que eles estão fazendo da vida? Então, ó, a gente tem que zerar essas posições aqui. Ok? Então, a gente vai escalonar. Para escalonar, eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e somar com a segunda linha, porque aqui é menos 2. Para zerar tem que ser 2. Então, vamos lá. A linha 2 vai mudar para 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Passei para lá. Obrigada. Então, vamos lá. 2 vezes a linha 1 vai dar 2x, 6y, 4z, igual a 2. Multipliquei tudo por 2. Copiar a segunda linha. Menos 2x mais 4y mais 6z igual a 3. E aí a gente soma. Vai dar 0 mais 10y mais 10z igual a 5. Tá com a letrinha bonitinha. Assim. Então, isso daí é o que eu vou colocar no lugar da linha 2. Então, 0, sobe aí. Aqui zerou. Beleza. Agora aqui virou 10. Aqui também virou 10. E aqui virou 5. Certo. Agora aqui já tá 0. Ótimo. Então a primeira fase já tá completa, né? Que é zerar a primeira coluna. Agora eu tenho que zerar esse 2y, que tá na segunda coluna. Então eu tenho que usar a segunda linha. Que número que eu vou multiplicar para zerar esse 2y? Que tá na L3. Como vocês fariam? Não pode dividir L2 por 5? Pode dividir. Poderia ser a linha 2 dividido por menos 5, pode ser. Ou multiplicar a linha 3 por menos 5. Tanto faz. O jeito que você falou tá certo, Vitória. Dividir a linha por menos 5. Também daria certo. Eu vou fazer assim, multiplicando a linha 3 por menos 5 e somando com a linha 2. Então, vai ficar, ó. Menos 10y, menos 10z, igual a menos 5. Multipliquei toda a linha 3 por menos 5. E agora eu vou copiar a linha 2. 10y mais 10z igual a 5. Ops, meu zero ficou um O. Somando as duas. Ops. Somando as duas. Dá para ver já que deu 0 igual a 0? Não, 10y menos 10y, menos 10z mais 10z, menos 5 mais 5. 0 igual a 0. Então, essa linha aqui ficou 0 igual a 0. A terceira linha sumiu. Joga fora. Então, está escalonado já. Então, ó, quantas linhas eu fiquei? 2. Quantas letras? 3. Então, eu tenho mais linhas do que letras. Então, desculpa, mais letras do que linhas. Mais variáveis. Então, vai ser SPI. Não está perguntando de LI ou LD aqui não, tá, gente? É só SPI, Sistema Possível Indeterminado. Então, tem infinitas soluções. Eu quero escrever 2 possíveis soluções. Então, vamos escrever as infinitas para chegar nessas 2. Vamos ver se cabe aqui. Deixa eu colocar vamos ver se cabe uma caixa de texto aqui. Aqui, coube. Vou pegar a segunda linha, que sempre a gente começa de baixo para cima, né? A última linha que eu tenho aqui, sem ser 0 igual a 0, é 10y
mais 10z igual a 5. E vou isolar uma das letras, vocês é que escolhem. Pode isolar o y ou o z. Aqui tá igual as duas, não tem uma mais fácil que a outra, né? Vou isolar o y, vai? Tanto faz, poderia ter isolado o z, tá? Igual a 5 menos 10z. Tenho que dividir, então, por 10. Y vai ser igual a 5 dividido por 10, menos 10z dividido por 10. Então, o nosso y vai ser igual meio, né? Pode pôr 0,5 ou meio mesmo, menos z. Esse é o valor do y. E agora o x. É a primeira linha, né? X mais 3y mais 2z igual a 1. Então, depois que eu achei o valor do y, eu vou ter que achar o valor do x, substituindo o y por esse valor. Então, vai ficar, ó, x mais 3 vezes meio menos z, menos, não, mais 2z. Então, troquei o y por esse valor, meio menos z. Agora, eu tenho que fazer essa conta aí. Não vai caber, não vai caber. Não vai caber. Vou ter que fazer outro... caixa de texto aqui. Meu mouse tá horrível. É que eu já tô salvando o pessoal para disponibilizar depois, né? Senão eu não dou conta. Então, ó, continuando aí. Tá dando para enxergar? Nesse cantinho aqui? Tá sim. Eu escrevo para baixo. Multiplicando aí tudo por 3, pessoal, ó. 3 vezes meio, 3 meios. 3 vezes menos z, menos 3z. Então, o x, ele vai ser igual 1 menos 3 meios. Passei o 3 meios para lá. Menos 3z mais 2z são menos 1z. Passa para lá mais 1z. Então, só precisa fazer essa continha do 1 menos o 3 meios. Quanto que dá 1 menos 3 meios. Então, tira mesmo isso aí, né? Vai dar 2 menos 3, vai dar menos meio. Mais z. Então, vou pôr z menos meio. Então, ó, z, e aqui deu menos meio. Porque 1 é 2 dividido por 2. Aí, 2 menos 3, menos 1 sobre 2. Esse é o valor do x. Então, se eu tivesse pedindo a solução geral, x, y, z, né? Ai, que coisa. A solução geral seria o x, z menos meio, o y, meio menos z, e o z é o próprio z. O z pertencente aos reais. Deixa eu achar meu pertencente por aqui. Onde está meu pertencente ali? Essa seria a solução geral. Solução geral. Tá, mas não está pedindo a solução geral. Está pedindo duas possíveis soluções. Duas possíveis soluções. Como vocês fariam isso? Chutaria valores para z e substituiria nos demais? Isso, muito bem. Isso mesmo. Então, vou colocar aqui, ó. S1, primeira solução. Z. Por exemplo, z igual a meio. Pode ser? Meio menos meio vai dar 0. Meio menos... Nossa, deu assim mesmo? Menos meio, meio... É, deu assim mesmo. Se o z for meio, também vai dar 0. E meio. Chutei aí. Ai, fica tão feio. Tão feio não, ficou errado, né?
Mas ficou feio ainda assim. Esse parênteses aí. Deixa eu pôr um parênteses bonitão. Esse. Aí eu tiro esse pititico. Essa seria uma solução. É para ficar os dois, meu filho. Eu quero os dois juntos, não pode? Por que fica trocando? Aí. Essa seria uma solução. Como que eu achei essa solução? Fazendo Z. Escrever na frente que é para parar a fadiga. Z igual a meio. Pode ser qual outro valor para Z? Alguém me deu uma sugestão. 2? 2? Tá bom. Fazendo Z igual a 2. Ó, vai ficar, ó, 2 menos meio. Depois, meio menos 2. E 2 para Z. Tenho que fazer essa conta. Então, 2 menos meio tem que tirar o MMC. 2 é 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 menos 1 dividido por 2 vai dar 3 meios. Tira o MMC, tá, gente? Entre 2 e embaixo do 2 tem 1, vai dar 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mesma coisa aqui. Meio menos 2 é a mesma coisa que meio menos 4, né? 1 sobre 2 menos 4 sobre 2. 1 menos 4 vai dar menos 3 sobre 2. E 2. Ficaria assim. Então, aqui são as duas possíveis soluções. Só chutar valor para Z. Pode ser Z igual a 1, Z igual a 0. O 0 ficaria facinho, não. Se colocar 0, vai ficar ó, menos meio, meio e 0. Se quiserem chutar Z igual a 0. Geralmente o 0 fica bem fácil a conta, né? E é isso. Vamos fazer um intervalinho? Que depois vai ficar... Ih, não, tem mais um, dois... Nossa, ficou um monte. Ó, esse resolva o sistema do 10, eu vou cancelar ele, tá? Porque eu já fiz isso aqui, ó. Resolver o sistema. Já sabemos resolver sistema, já resolvemos quantos sistemas, né? Aí ficou faltando a 6, a 8, a 9, a 10, que era 11, né? E a 11, que era 12. Deixa eu deixar o 10 escrito aqui, mas vou deixar... O 10 vai ser a tarefa de hoje, tá? Tarefa, postar no Moodle. Tarefa, hoje é dia 24, né? Beleza? O 10 vai ser a tarefa de hoje. Até é só resolver, não precisa colocar CLI, LD, nada, é só Nada. colocar os termos. Só a solução mesmo. Ok. Professora, deixa lá no 5 para nós, por favor. 5. Mas quer ele inteiro? Dá para enxergar? Dá? Depende se tá no celular, se tá no... Onde tá, né? Professora, pera, na antiga, você podia ter zerado o Z, não podia? Antiga? É, aquela que você Antiga. estava fazendo do Z menos meio e Sim, meio sim. menos Z. Você podia ter zerado, né? Sim, foi o que eu comentei. Vocês não estavam me escutando. Eu falei que Z igual a 0 é bem fácil. Uhum. Não, só para ter Pode. certeza. Ah, pode sim. Tá bom, obrigada. Quero chegar isso aqui pra lá. Já volto lá no 5, gente, peraí. Tava organizando aqui. Essa é a 5. Não, essa é a 5.
Vamos fazer um intervalinho, tomar um leitinho. Deixa eu parar de gravar, né?